Glória a Deus, aleluia. Boa tarde, queridos e amados irmãos, aqui do Facebook. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia do livro de Marcos, capítulo 2. O livro de Marcos, capítulo 2. E nós vamos ler no versículo 22, tá bom? Aleluia. O capítulo 8 de Marcos nos conta a história do cego de Betsaida, aquele que recebeu o segundo toque de Jesus Cristo. Maria Lúcia, um grande abraço, Maria Lúcia, seja bem-vinda. E o texto diz assim: Jesus cura um cego ali no começo. O homem não enxerga muito bem, mas acaba vendo tudo claramente através do segundo toque. Os discípulos ainda são espiritualmente cegos, mas a cura daquele cego traz a esperança de que um dia também eles vão ver tudo perfeitamente. Diz assim um texto: depois Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem e pôs a mão sobre ele e perguntou: você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse: eu vejo pessoas, elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos, desta vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e o ordenou: não volte para o povoado. Aleluia. Glória a Deus. Não volte para o povoado. Nós não entendemos por que Jesus disse para ele para não voltar mais ao povoado. Por que razão? Eles haviam acabado de chegar a Betsaida. Eles trazem-lhe um cego e lhe pediram para que o tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-o fora da cidade, passou-lhe saliva nos olhos e quando colocou as mãos lhe perguntou: você está vendo alguma coisa?
O homem olhando disse: vejam andar homens que me parecem árvores. Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos, ele começou a ver melhor. Afinal, ele ficou, aleluia, ele ficou vendo tão perfeitamente, curado, que via todas as coisas. Ele o mandou para casa dizendo: vai para a tua casa, volte para a tua casa, não entres na cidade, não digas a ninguém o que se deu contigo. Uma das coisas mais lindas que eu vejo no Evangelho é as curas, os grandes milagres que Jesus operou. Aqui é evidente o efeito magnético, o efeito de imediato. Você observa que a cura aqui, ela não foi uma cura instantânea, mas ela foi uma cura gradual. Ela foi uma cura por etapas. Ela foi uma cura em consequente a uma ação prolongada e reiterada, embora mais rápida do que na magnetização ordinária. Aleluia. A primeira sensação de que o homem teve foi exatamente o que os cegos experimentam quando eles recuperam a visão. Isto é um efeito de óptica. Os objetos lhe parecem de modo exagerado, né? Era como se ele estivesse olhando para a frente deles, ele estivesse vendo gigantes. Como se ele estivesse vendo, Terezinha Ribeiro, gigantes como árvores. Observa que Jesus fala com ele: você pode ver? Ele então diz: sim, eu vejo os homens como árvores que passam diante dos meus olhos. Tudo se torna gigantesco porque ele ficou cego desde nascença e agora ele está vendo pela primeira vez. Assim que Jesus entra ali naquela cidade, eles lhe trazem um cego e roga-lhe que ele pudesse tocá-lo. Era como se eles estivessem implorando: toque nele, Jesus. Cura ele, Senhor. Olha, e tomando o cego pela mão. Nós vamos aprender isso tudo hoje à tarde. Ele toma o cego pela mão e o leva para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, pergunta-lhe: você está vendo alguma coisa? Você consegue ver alguma coisa? Então o cego, em vez dele ficar olhando para baixo, porque ele está cego, ele abre os olhos, ele olha para frente. Eu vejo os homens, pois eu os vejo como árvores. Eu vejo os homens e eu os vejo como se fossem árvores. Árvores que andam. Então Jesus viu que o milagre ainda não estava completo, 100% executado. Então Jesus faz o segundo toque.
o segundo toque. Ele coloca ali as mãos nos olhos e novamente tornou-lhe colocar as mãos novamente. E ele ficou restabelecido. E ele já via ao longe. Todos eram distintos a ele, todos. Eu quero que você entenda que Jesus é o nosso Deus. Jesus, ele não faz nada pela metade. Tudo que Jesus faz, ele faz completo. Ele não faz nada pela metade. Se você está esperando uma cura de Jesus, essa cura veio, e ela veio faltando alguma coisa, ele vai te tocar de novo. Porque é isto que o Senhor nos garante. Eu vou te curar de novo. Eu vou completar a cura. Eu vou completar a bênção. Eu vou completar o milagre. É isso aí, eu vou completar o milagre. Porque quantas pessoas receberam o milagre de Deus, mas não receberam o completo? É porque Ele está trabalhando por etapas. Acaso que Jesus trabalha de uma vez só? Há casos que Ele faz a obra de uma vez só. E há casos que Ele faz em uma vez, em duas vezes, em três vezes. Mas o que na realidade nós temos que aprender, o modo e o trabalhar de Deus. Esse é o segredo. Nós temos que entender como que Deus quer trabalhar por nós. Qual é o trabalhar do Senhor em nossas vidas, em nossos corações? Às vezes nós ficamos aborrecidos com Deus, porque Deus nos cura uma parte do nosso corpo e a outra parte continua doendo. Quantos estão me assistindo agora estão sentindo dor de cabeça frequente, dor no braço, dor no ombro, estão com a vista curta, né? Quantos estão aí esperando o milagre de Deus? Quantos? Mas nós temos que entender o trabalhar de Deus. O trabalhar de Deus é tremendo. Veja os homens como árvores que andam. E pela segunda vez, quando ele toca em Cristo, toca naquele homem, ele começa a ver. E ele agora o manda para casa. A primeira frase do capítulo diz assim: e chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Eles imploraram. Betsaida no hebraico significa casa da pesca. Significa casa da pesca. É o que significa Betsaida, casa da pesca. Uma aldeia que fica situada ao nordeste do Mar da Galileia. Ela fica também a alguns quilômetros de Cafarnaum, a terra dos apóstolos Pedro, Filipe e André. Foi palco de curiosa cura realizada por Jesus.
a chegada, quando Jesus chega ali, a humilde comunidade de Betsaida era um povo humilde, um povo simples, um povo pobre, um povo de pescadores estava ali. Representa uma pausa nesse ambiente acomodado de acolhimento aos viajantes cansados, desencorajados em prosseguir a jornada, mas que recebe Jesus, porque ali era o trânsito, era ali que transitavam na busca das ovelhas perdidas de Israel. Jesus estava indo em busca daquele povo. Jesus estava buscando aquele povo aflito, aquele povo triste, medonhamente sofrido. Quando a Bíblia fala em ovelhas perdidas, era alguém que não era ligado à sinagoga. Eram pessoas que não eram ligados a nenhum ritual religioso da época. Eles não tinham ninguém. E Jesus foi ali unicamente para buscá-lo. E Jesus vai buscar você hoje à tarde. Ele está indo aí para te buscar. Ele está indo aí para te buscar. Aleluia. A misericórdia de Jesus, a misericórdia de Jesus, Maria Lúcia da Costa, se fez presente quando ele encontra uma dessas ovelhas perdidas, Ele é identificado na figura do cego de Betsaida. Entre o cego e um cego. A chegada de Jesus evidencia seu trabalho dinâmico no bem, disposto a auxiliar os necessitados. Glória a Deus. Ele estava ali para isso, auxiliando aquelas pessoas doentes e aquelas pessoas aflitas. Aleluia. O interessante é que era apenas uma figura, uma ovelha ferida. E ele agora está ali diante daquele povo, e aquele cego é colocado diante dele. Ele vai começar a trabalhar. Ele vai começar a operar milagre. Ele vai começar a tocar as pessoas. Ele vai começar a curar os enfermos. Agora ele vai começar a auxiliar os necessitados, porque ele está disposto a fazer isso. A semelhança do cego obriga a esperança de serem curados dos seus males. Aleluia! Se você estiver nesta tarde também com algum mal no seu corpo, hoje é o dia da sua vitória. Hoje também é o dia do seu milagre. Hoje é o dia que Jesus vai fazer tudo para você. Eu queria destacar aqui o gesto de solidariedade de alguns amigos. Eu preguei aqui há algum tempo falando que todos nós precisamos ter amigos. Amigos que conduzem, amigos que nos levam, amigos que nos pegam pela mão,
amigo que nos conduz até a Cristo. Eles conduzem um cego. Eles pedem auxílio ao Senhor. Somente o Senhor pode ajudar este homem. Olhe bem, eles são criaturas humanas, anônimas ao texto evangélico. O texto não fala quem são esses homens. O texto bíblico não diz quem são essas pessoas. Às vezes, muitas coisas que você faz para as pessoas, Maria Lúcia, não vai estar gravado, nem filmado e nem fotografado. Mas uma coisa você pode ter certeza: mesmo que o seu nome não esteja escrito nas colinas da glória, por aquilo que você fez, por aquilo que você vai fazer, por aquilo que você está fazendo, eu quero te dizer nesta tarde, neste dia memorável, o Senhor te conhece. E Ele sabe que você está fazendo uma grande... Nem filmado. E nem... O que importa é que você está fazendo uma grande obra. E o que você está fazendo é o que importa para Cristo. Mas uma coisa... Entendeu, Reginaldo Barreto? O mundo pode até que não te conheça. O mundo talvez não vai te conhecer e nem vai mesmo lembrar de você e lembrar daquilo que você faz para o Senhor. Mas não importa, o Senhor te conhece e Ele sabe o que você está fazendo. Aleluia. Esses amigos, criaturas humanas, a Bíblia não fala o nome dele, mas eles agem como intercessores. Eles agem como intercessores. Eles intercedem por aquele pobre cego. São pessoas benevolentes, que trazem no coração uma verdadeira bondade, identificadas com a mensagem de amor, que nos ensinam como ajustar a própria vida ao trabalho. Você precisa de um ajuste na sua vida hoje. Você precisa de alguém que leve você ao ajuste da tua vida hoje. Você precisa de alguém que pegue na sua mão e leve você ao encontro daquele que pode consertar todas as quebraduras, restaurar todos os pedaços da sua vida que estão quebrados. Essas pessoas anonimatas que levaram esse cego até Jesus, elas tiveram uma grande cooperação de amor, por que não dizer de caridade? Sim, caridade. Caridade é o que está faltando no coração dos seres humanos hoje. Cooperação. Quando você manda uma oferta para me ajudar a levar o Evangelho, você está sendo meu cooperador. Você está usando a sua generosidade, você está cooperando com esta obra. Na eternidade, muitos não vão te conhecer e nem vão lembrar de você, mas Jesus lembra. Jesus sempre vai lembrar de você. Sempre vai lembrar de você. Olha, qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano? Imagine um bálsamo soberano que possui grande virtude. Jesus é um bálsamo. E esse bálsamo tem grande virtude. E ele é aplicado em todas as chagas do coração e a cicatriz. Se o seu coração está aberto, está ferido, esse bálsamo vai cicatrizar o teu coração esta noite. É o amor, é a generosidade.
Se você possui esse fogo divino, que é o que podereis temer, você não precisa temer nada. Se você possui o fogo divino de Deus, você não precisa temer. Se você tem amor, se você tem amor, se você tem colocado o vosso tesouro lá, aonde os vermes e a ferrugem não podem atacar. Jesus disse, aonde estiver o teu coração, ali também estará o teu tesouro. Que mensagem! Então vocês poderão apagar da vossa alma tudo que seja capaz de sujar e de manchar a pureza. Isto, a pureza. Vocês vão sentir a cada dia, diminuindo dia a dia, o peso dessa dor que você traz no seu coração, dessa dor que os seus membros adoecidos sofrem. Porque através desse amor, dessa matéria que vai envelhecendo e apodrecendo, ela é superada pela pureza, pela santidade e pela presença de Deus. Você já viu um pássaro voando nos ares? O pássaro, quando ele está voando sobre os céus, nos ares, Reginaldo, ele não se lembra mais da terra. Ele não se lembra mais da terra, ele não quer nem sair mais ali da terra. Ele não quer vir mais aqui para baixo. Você observa esses grandes pássaros que voam quase da altura que um avião a jato. Eles se esquecem que eles precisam retornar à terra, mas eles não retornam. Quando Noé soltou aquela pomba, ela não retornou, porque ela tinha encontrado estrado para seus pés. Então a Bíblia diz que nós temos que ir subindo continuamente. A generosidade faz isso, o amor faz isso. Adário Rodrigues, boa noite, meu querido, um grande abraço. A generosidade leva você para mais alto. O amor leva você para mais alto. Até que vossa alma, ela começa a ficar forte, o seu elemento de vida no seio do Senhor. Aleluia. No seio do Senhor. Ouça um pouco desse fundo musical aí. Matava a fome daquela gente. E Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto. E Deus é esse que está por perto, Maná que vinha do céu, matava a fome daquela gente. Adário, seja bem-vindo, irmão Adário. O nome e o número dos amigos que conduzir o cego ficará escondido na palavra. Trouxeram, entretanto, a sublime manifestação de amor ao próximo. Eles não foram citados no texto. Atravessam tempos
E esses amigos deixaram as suas marcas. Eles revelaram o caráter, a solidariedade e o senso de caridade desses benfeitores que souberam aproveitar a feliz oportunidade da presença de Jesus entre eles. Quantos de vocês hoje, vocês vão à igreja, vocês vão prestar um culto para Deus e vocês perdem a oportunidade da presença de Jesus? Alguns ficam mexendo em seus celulares, outros ficam navegando na internet, outros ficam conversando dentro da igreja, outros ficam contando piada, outros ficam conversando coisas banais. E nós não aproveitamos a presença do Senhor. Na mesma hora que eles souberam que Jesus estava ali na aldeia, na cidade, traz o cego e roga que ele lhe tocasse. Nós podemos dizer que o mesmo amor, o mesmo dinamismo se evidencia no trabalho de dezenas de amigos que encontramos ao longo da nossa caminhada. Nós encontramos dezenas deles. Quando Jesus estava visitando a Betsaida de nossos corações, ainda cristalizados no comodismo da deficiência que trazemos, das experiências que nós estivemos do ontem, nos estimula ao bem. Você lembra que ontem você era um miserável pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança, nem divina luz. Hoje sou liberto, Cristo me salvou, ó que glória Ele me salvou, que amor me concebeu Jesus. Experiências que nós vivemos no ontem. Amados, não é fácil a gente optar, apartar-se do mal. Nos desvios inúmeros de nossa vida, de nossa alma, de nossa carne, consecutivas quedas e tropeços no pecado, às vezes fica muito difícil para a gente praticar o bem. Porque às vezes dentro de nós tem muitas nocivas paixões pessoais que até nos empolgam, né? Amado, nós precisamos deixar essa túnica pesada, de nossos velhos caprichos e buscar a paz e segui-la. Quantos estão cegos, não enxergam nos males numerosos aos quais nos encurvamos, nos inclinamos nas sendas da morte, do pecado. E nós estamos acostumados ao exclusivismo, somos exclusivos e não estamos nos preocupando com ninguém. Achamos que somos melhores do que todos. E nós não somos. Nós não somos, amados. Ignoramos. Às vezes nós temos atrito inútil. Estamos desperdiçando nossas energias sagradas com coisas banais. Às vezes nós ignoramos procurar a tranquilidade consoladora. Aqueles amigos,
Eles viram aquele cego ali. E eles então falaram: nós vamos te levar para a consolação. Nós vamos te levar para o amor. Nós vamos te levar em direção à luz. Nós vamos te levar às águas tranquilas. Nós vamos te levar ao pão da vida. Nós vamos te levar ao caminho real. Nós vamos te levar à vida, à verdade. A frase que fala aí, rogaram-lhe que tocasse, fala do valor da intercessão. O valor da intercessão, que é fundamentada na fé. Esses anônimos benfeitores rogam a Jesus que tocasse aquele companheiro destituído de visão. Entendeu, pastor Adário? Destituído de visão. O exemplo é para todos nós que atuamos na seara do Senhor. Você olha para a igreja, você vê tanta criatura em sofrimento. E nós temos o dever cristão de trazer consolo a essas pessoas. Não podemos nos sentir impossibilitados de atendê-la diretamente, podemos nos valer do recurso da intercessão, que por muitas vezes funciona. A intercessão funciona. Eu tenho orado há semanas por uma menina chamada Lúcia, que está com o corpo enfermo, 100% enfermo. A sua irmã Inês Portela tem clamado, tem intercedido a Deus e pedido a nós: me ajude em oração, para que Deus possa requer misericórdia para minha irmã, para que ela seja curada. A intercessão funciona. Ela funciona com mais eficiência se fôssemos nós o prestador dos benefícios. Aleluia. Amados, nós temos o segredo do amor e da caridade. O sofredor é atendido nas suas necessidades. Você sabe por que eu estou pregando aqui à tarde para 3 pessoas? 3. É porque eu fui feito em amor. Eu nasci em amor. Eu os amo em Cristo Jesus. Aleluia. Até esses compartilhamentos, de 31 compartilhamentos que teve aí, 30 foi eu que fiz. Eu amo a palavra de Deus, porque eu sei que alguém está cego e precisa ser levado até Cristo Jesus. Olha, auxiliar requer disposição. Auxiliar requer discernimento. Auxiliar requer sempre disposição e confiança. Os amigos citados nesta passagem do Evangelho, não podemos curar alguém, mas agir. Eles não poderiam. Eles não tinham condições de curar aquele pobre cego. Mas eles poderiam auxiliar, disposição, confiança, e levá-lo até Jesus, ser como intermediário das forças do bem. Meu Deus! Da força do bem. Eles tinham recursos que a nossa doutrina nos dá. Eles poderiam disponibilizar o passe livre para aquele cego, a gratuidade para aquele cego, a oração, fazer uma prece
a conversa fraterna, um amparo material, esclarecimento espiritual, apoio solidário. Nós vamos levar você para Jesus. Você não vai mais viver em trevas. Você não vai ter mais que viver em completa escuridão. Vamos levar você até Jesus. Aleluia. Nós vamos te levar até Jesus. E tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia. Cuspiu-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Jesus tomou a pôr-lhe as mãos nos olhos, ele olhando firmemente, ficou restabelecido. Já via ao longe, e a todos via distintamente. Você deve observar que nesse ponto Jesus, ao iniciar o paciente, processo de cura, manifestando na frase, tomando o cego pela mão. Quando Jesus pega ele pela mão, quando Jesus pega você pela mão, você pode ter certeza, ele vai levar você para algum lugar. Ele vai levar você, Maria Lúcia, para o socorro do céu. Ele vai levar você para o SAMU da glória. Ele vai levar você para a cura, para o milagre, para a bênção. Aleluia! Ele o pega pela mão. Ele o toma pela mão e o leva para fora da aldeia, por causa da incredulidade daquele povo ali, não sei, mas ele toma o cego pela mão. Ele afasta do foco de dificuldades. Eu vou tirar você aqui do meio desta geração de incrédulos. Eu vou tirar você daqui, do meio desta turma que deixaram de crer no meu evangelho há muito tempo. Às vezes você tem que sair do meio da igreja até. Se você está numa igreja e não acontece mais milagre, cai fora! Procura uma outra igreja. Procura uma outra igreja. Procure outra. Jesus o tirou ele do meio da dificuldade. Ele o levou para fora da aldeia. O gesto de pegar o doente pela mão revela a base que se fundamenta o trabalho com Cristo. Para trabalhar na sua vida, ele vai pegar você pela mão. Vamos levar você até Jesus. Ele vai pegar você pela mão hoje, vai te levar para fora da dificuldade. Ele pega você pela mão hoje, vai levar você para o lugar onde vai poder te curar. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele pega você pela mão, a base, atenção, simpatia, cuidado, ação eficiente. Ele tem atenção. Pastor, o meu povo não tem. Pastor, o meu pastor não tem. Eu sei. Mas Jesus tem atenção. Jesus é uma simpatia. Jesus é maravilhoso. Aleluia. Ele vai agir, ele tem ação, ele é eficiente. Por esse motivo, as mãos de Jesus são sempre operantes. Ele espalha o amor de modo incansável. Ele vai espalhando o amor, vai espalhando o amor. O trabalho, você pode ver, é sempre de instruir, de aperfeiçoar em todos os lugares do vale humano. Você pode estar dentro de um vale humano, ele vai tirar você deste vale hoje. Há recurso de ação, né, dona Cida? Há recurso de ação. Jesus tem recurso,
O meu pastor não tem, mas ele tem. Aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Devemos servir em qualquer parte de boa vontade como o Senhor e não as criaturas, e o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida. Aleluia. 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 O versículo destaca igualmente a manifestação de misericórdia pelo cego. Há uma grande misericórdia ali pelo cego. É um sentimento que antecede o auxílio. Ele pega em sua mão. Nós sabemos que a cegueira tem suas raízes nas ações pretéritas, em geral desencadeada pela inércia, indiferença e desinteresse na prática do bem. Quantos cegos espirituais estamos vendo hoje esparramado pelas esquinas, pelos bairros, pelas ruas? Uma cegueira de raízes pretéritas, pela inércia de alguns que não querem amar, não têm interesse em praticar o bem. A grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semi-unilateral da vida humana, do corpo. Maria da Conceição, a paz do Senhor, minha querida. Amado, o nosso corpo está sempre em desequilíbrios, em distonias. Às vezes se instala certas, determinadas enfermidades conforme o órgão atingido. Estamos sempre sentindo alguma coisa, estamos sempre doentes, sentindo algo, mas só que o texto está dizendo que ele vai pegar pelas suas mãos. O processo de cura vai se estabelecendo quando você que está doente começa a desligar das causas geradoras da doença. O cego, quando Jesus disse a ele, coloca a mão sobre ele, pega ele pela mão, ele já começa a desligar das raízes geradoras da doença, da cegueira. Quando você chega no hospital e ora para uma pessoa que está com câncer, está morrendo, e você começa a dizer a ela, Jesus vai te curar. Deus vai te curar. Jesus vai te dar vitória. Você vai sair aqui do leito do hospital ainda esta semana. Aquela pessoa começa a se desligar das causas geradoras da doença. Principalmente quando esse doente ele tem o apoio da família. Quando ele tem o apoio dos amigos. Isto é uma estratégia terapêutica utilizada por Jesus. Olha, Jesus ele curava de imediato, mas também era necessário se afastar o cego dos seus problemas. Jesus disse, eu vou te curar, mas eu vou tirar você da aldeia. Eu vou tirar você aqui da aldeia. Eu não vou deixar você nesta dimensão de influência, de enfermidade. Quando você entra no hospital, você está entrando numa influência de enfermidade. Você sabe que cada apartamento daquele que tem no hospital, no corredor, nas salas, nos consultórios, tem um diagnóstico de doença ali, bactérias ali, vermes ali, problemas ali, tristeza ali, não é? Jesus disse, olha, trouxeram você aqui para dentro da aldeia. Eu estou indo para a Galileia, mas eu vou primeiro te curar, mas eu vou tirar você da aldeia. Então Jesus disse, é necessário afastar o cego dos seus problemas, da influência negativa, do ambiente.
o ambiente dos seus problemas. A psicologia, psico daquele doente, daquele cego, se encontrava mergulhado por esse motivo. Jesus o levou para fora da aldeia. A maioria não são curados porque eles amam a morte. Eles ficam toda hora dizendo, eu vou morrer, 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 eu vou morrer. Né? Há uma atriz da Globo aí que morreu essa semana. Eles descobriram um câncer nela há 1 ano atrás. E depois que descobriram o câncer no corpo desta atriz, ela entrou em estado vegetativo, ela ficou em depressão. Ela parou de comer, ela parou de tomar banho, ela só ficava chorando, esperando a morte chegar. Ela tentou de toda maneira vencer o câncer, não conseguiu e faleceu essa semana. Mas o tínamo, mais a tomada que ela não desligou da vida dela, que foi a preocupação de morrer, impediu que ela conseguisse vencer o câncer. Ela estava num ambiente de psíquico em que se encontrava mergulhada. Entendeu? Então por isso Jesus levou o cego para fora da aldeia. Eu vou tirar você do ambiente da doença. Ali você vai ver a luz. O processo de cura, ele comporta basicamente em 3 etapas. A renovação mental do doente. A aplicação de recursos terapêuticos para eliminar a doença, que são os remédios. O desenvolvimento de ações mantenedoras da saúde, 3. Só que com Jesus foi diferente. Jesus ele promove a renovação mental do cego. Quando ele conduz o cego para fora da aldeia, ele traz uma desvinculação dos elementos perturbadores que alimentavam a enfermidade. Você está doente? É você que está alimentando a sua dor, é você que está alimentando a tua enfermidade. Olha, eu tive dengue tem uns 70 dias. E há semanas que eu estou sentindo uma dor no meu ombro. E toda hora que a minha esposa pergunta para mim, Abraão, seu ombro está doendo? Eu falo com ela, não. Parou de doer. Está doendo, mas eu falo, parou de doer. Eu estou mentindo? Não. Eu estou desvinculando a minha mente da doença. Porque quando você fica só falando em doença, só falando na doença, só falando da doença, você nunca vai ser curado. E hoje você entra dentro das igrejas, eles não desvinculam da mente deles a palavra Satanás e diabo. Você já olhou essas lives de revelação? Eles revelam mais o diabo está agindo na tua vida. O demônio está agindo em tua vida. Satanás está trabalhando contra você. Tem um trabalho na beira da esquina que fizeram para você. Não é assim que eles fazem? Na mente desses caras, eles dão mais ibope para Satanás, demônios, espíritos demoníacos do que para Jesus. E a pessoa vai crendo nessas coisas que não são verdadeiras. O mal existe? Existe, mas eles não têm tanta liberdade de agir na sua vida da forma que eles falam. Hoje na igreja, eu quero que você vá à igreja hoje à noite, hoje é sexta-feira, e você vai me ver. E eu quero que você grave e você conte quantas vezes que o pregador da noite vai falar o nome de Jesus na pregação e quantas vezes ele vai citar o nome do diabo na pregação. Eu creio que ele vai citar mais o nome do diabo do que o nome de Jesus na pregação. Como que essas pessoas gostam de falar em enfermidade? Como que essas pessoas gostam de falar em nome de Satanás dentro da igreja? Falar em diabo dentro da igreja?
Jesus está desvinculando os elementos perturbadores que alimentavam a enfermidade daquele cego. Os recursos terapêuticos utilizados por Jesus estão representados no poder, na saliva da sua boca, no miúdo de terra que ele mistura com a água e coloca nos olhos dele, eu vou explicar, espirituais, presente na saliva e nos seus fluidos que Jesus tinha ali naquela saliva e naquela terra, vamos chamar de fluidos magnéticos, fluidos de magnetismo do Espírito Santo, fluidos de poder do Espírito Santo. As ações promotoras da saúde estão indicando no versículo 26, registrado por Marcos, e mandou-os para a sua casa. Jesus não disse a ele, agora que você está vendo, agora que você está enxergando, volte para a sua casa. Ele não faz isso. Ele fala com o cego, não entre na aldeia de novo, saia da aldeia, vá para a sua casa. Lugar de crente é na sua casa. Olha, ele estava na sinagoga. Volte para a sua casa. Não entre na aldeia, volte para a sua casa. Ele estava dizendo que a saúde estaria garantida se ele atendesse e guardasse a devida vigilância da sua casa. Que casa? Primeira casa mental. Primeira casa da fé. Segunda casa mental. Vá para a sua casa. Jesus disse a ele, eu estou te afastando do foco dos antigos problemas, não entres na aldeia. O problema dele era a aldeia. A cura da cegueira surge como mera possibilidade quando o cego se apoia na benevolência de amigos, os quais o conduzem a Jesus. Oh, gente. Aleluia. Meu Deus. Os amigos levam a Jesus e somente com Jesus a cura se concretiza, esse processo. Desejo de ser curado. Apoio de amigos, encaminhamento a Jesus. E isso permite ao inferno compreender que as ações individuais, por menores que sejam, repercute na própria existência. Amados, olha, vocês estão entendendo a live? Vocês estão entendendo o que eu estou pregando para vocês? Você está, Maria da Conceição? A pequena coisa que você faz para mim, isso vai repercutir demais na minha vida. Entendeu, Adário? Isso vai desenvolvendo a capacidade de se fazer escolha sensata nesse sentido. Saiba que ninguém pode servir a dois senhores. Vai odiar a um e amar o outro. Vai dedicar a um, vai desprezar o outro. Você não vai servir a Deus e a Mamon. Mamon representa as paixões inferiores e as coisas materiais superfluas que fascinam, que exercem sobre as criaturas, podem arrastá-los a grandes desarmonias espirituais e a quedas morais significativas. Assim, a saída da aldeia, propiciada por Jesus, representa também outro significado. Coloca o doente no rumo do bem. No rumo do bem, a serviço de Deus, dando condições a ele de acessar outro campo de poder e de graça, de valores diferentes, favoráveis, para que ele possa neutralizar as doenças do mal. Trazendo a lição para o campo de nós hoje, nós percebemos que muito tempo estivemos prisioneiros de hábitos infelizes,
de vícios antes do entendimento espiritual surgirem em nossa vida, isso nos faz hoje refletir o quanto é importante investir na aquisição de valores morais. Precisamos desenvolver virtudes, combater o mal, ter um processo de mudança, para que isso seja favorável pelas nossas práticas espirituais, simples, mas são eficientes. Ir aos cultos, orar, ir à vigília, participar do culto doutrinário, ofertar, dizimar, trabalho de assistência, promoção social, atendimento aos necessitados, frente de trabalho, amado, que nos fazem manter a mente atenta e interesses edificantes, que possam desligar a gente de antigas conexões que geram desconforto. Agindo assim, nós estaremos promovendo e desativando sofrimentos, patologias equivocadas, nutridas pelo nosso espírito de derrota. O texto de Marcos, ele mostra que Jesus utilizou 2 recursos terapêuticos na cura do cego, a saliva e a imposição de mãos. O Evangelho registra que quando ele cospe-lhe nos olhos, impõe-lhe as mãos, ele pergunta: você está vendo alguma coisa? O uso da saliva indica que a enfermidade daquele companheiro exigia uma providência de ordem bastante material. É importante ressaltar aqui que somente Cristo coube a utilização da saliva como alimento curativo. Porque a saliva de Cristo era pura, elevada pureza. Não se trata de prática que você deve imitar ou incentivar, uma vez que a nossa saliva não possui a desejável pureza química, biológica, nem divina, em função de hábitos alimentares, deficiência fisiológica, energéticas e outras coisas. A gente come muita bobagem. A gente tem mau hálito, dentes apodrecidos. Jesus era santo. Jesus não tinha um dente com cáries. Aleluia! Eu vi um pastor aí fazendo o culto da água na cara. Ele bebia um copo de água e cuspia aquela água na cara das pessoas. Você viu essa cena? Absurdo! A saliva é um produto que contribui para a manutenção de certas atividades do corpo físico. A saliva é um fluido aquoso e transparente secretado pelas glândulas salivares, tendo a água como seu maior componente. 99% da nossa saliva é água. E uma pequena porcentagem de life. Você está vendo, Maria Lúcia, alguma coisa na life? Quando a pessoa continua comentando, é porque ela está recebendo a mensagem. Então Jesus chama ele para reagir, para despertar. Saia desse estado de inércia em que você se encontra. Acorde para a vida. Exercite a sua visão espiritual. Abra-lhe os olhos. Essa lição nos mostra que deve ser o processo do auxílio. O enfermo não foi constrangido a ver, segundo a ótica de Jesus. Senão ele manteria o doente cego no estado de cegueira, já que a luz excessiva também cega, muita luz cega. Mas de acordo com a condição, ele disse: você pode ver. Então você percebe que todo o processo de auxílio é mais importante que o necessitado. Não se firma apenas nos recursos de quem o ampara, mas que ele desenvolva, que ele ative os benefícios da sua felicidade. É preciso não esquecer o respeito que devemos ter pelo livre-arbítrio do beneficiado. Tem muita gente que não é curada, Dário, porque não quer ser curado.
Olha, eu não quero perder o meu benefício do INSS. Se o pastor Abraão orar por mim, eu vou ser curado, eu vou perder o meu benefício. Eu prefiro ficar doente, só para receber um salário mínimo do governo. A pergunta de Cristo foi essa: você vê alguma coisa? Aqui demonstra o amor de Cristo. Jesus está dando liberdade para ele usar o seu livre-arbítrio, vendo o que deseja discernir sobre o que ele é lícito ou conveniente. Ele fala sobre homens, como árvores comuns, habitualmente pousa os olhos em determinada situação. Apenas isso. Aleluia. No versículo 24, e aqui eu termino a live. Você tem a resposta do cego. Levantando-se os olhos, disse: veja os homens, pois eu vejo como árvores que andam. Esta expressão, levantando ele os olhos, traduz-se como inequívoco propósito de elevação, atestado pela sua disposição íntima de curar-se. Se o enfermo via alguma coisa, aleluia. O cego levantou os olhos, confirma a determinação do atendido, as orientações de Cristo. Meu Deus do céu. É um processo de cura que ele nos sirva de exemplo. É o mínimo que Jesus espera de cada um de nós. Aleluia. É preciso superar, amados, as manifestações de desânimo, de pessimismo, de corriqueiramente nos atinge. Precisamos enfrentar os desafios da vida com ânimo, levantando os olhos. Vamos, Maria Lúcia, levante os olhos hoje. A primeira sensação que o homem teve foi exatamente o que experimentaram os cegos ao recobrar a vista. Ele viu árvores enormes, homens enormes. Meu Deus. Então, glória a Deus. Eu quero dizer a vocês que nós sabemos que isso também aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Quando ele estava na estrada de Damasco e ele ficou cego por aquela luz forte que veio sobre ele. E ele orou. Com fervor recorreu a Deus para que não deixasse ele sem socorro e pediu a Jesus que clareasse a mente atormentada. Ele estava em desespero, em angústia, Paulo. Mas depois de 3 dias em que Paulo encontrava cego, Jesus envia o idoso Ananias, que em seu nome cura a cegueira de Paulo. Entendeu? Aquela cura ocorreu sob o amparo de Cristo. Então Paulo diz: ressuscitaste-me para Jesus. Ele grita bem alto: serei eternamente, aleluia, agradecido a sua misericórdia. Suprirá minhas fraquezas, compadecer-se-á das minhas feridas, enviará auxílios à miséria da minha alma pecadora, para que a lama do meu espírito se converta em ouro do seu amor. Sim, somos de Cristo. Ajuntou o generoso velhinho com alegria a transbordar nos olhos, Paulo. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó, estou satisfeito com Cristo, porque minha chagas lavou. Estou satisfeito com Cristo. Aleluia. Você está vendo o Pix do pastor Abraão aí na tela, tá bom?
Me ajude a levar esta palavra. Eu sei que R$5, R$1, R$10 não vai te fazer falta. Nos ajude. Eu ficarei muito grato se você puder nos ajudar hoje, neste dia memorável, para que a gente possa continuar levando esta palavra de fé, de milagre, ao coração das pessoas, amém? Que Deus abençoe vocês. O Pix está aí na tela. Eu sei que vocês podem me ajudar, tá? Já tem alguns aqui que já me ajudaram. Eu não vou citar o nome aqui, porque senão você sabe, né? Não fica bem. Mas você que já me ajudou tantas vezes, me ajude mais uma vez, vai. A pagar a internet. Me ajude. Nós pagamos R$200, R$210 por essa internet, para que a gente possa levar. Você fala, mas é tão pouco, mas o problema é quem está desempregado igual eu, fica difícil, não é fácil, né? Mas Deus vai mover o teu coração e você vai nos ajudar, tá? Que Deus te abençoe vocês. Adário, quando você estiver fazendo live, compartilhe comigo, meu querido. Que a graça de Deus, o poder do Espírito Santo e a comunhão de Cristo estejam com todos, em nome de Jesus. Estava com